Conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-o e disseram: Até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nós ouvimos neste tempo pascal a dinâmica pela qual passou a comunidade dos primeiros seguidores do Senhor Jesus, aqueles que foram seus discípulos nesta comunidade nascente, lembrando que a igreja começa em Pentecostes, após a celebração e o encontro do mistério pascal, o povo que encontra com o Senhor ressuscitado, seus apóstolos, discípulos, e que começam a evangelização, que são fiéis à voz do seu mestre. Nós vemos como, após a morte de Estevão, o primeiro mártir da fé, a igreja começa a ser perseguida e ela se dispersa. E essa dispersão, em meio à incerteza, à dor, à perseguição e à morte, faz com que o Evangelho se espalhe. O Evangelho que era restrito, a proclamação do Evangelho, da boa notícia ao povo judeu, ao povo escolhido, ele começa a ser escutado também por outros povos, pelos pagãos. O Evangelho chega a todos os lugares. Aos poucos, a comunidade nascente vai compreendendo que Deus chama a todos. Barnabé encontra-se com Paulo, com Saulo naquele momento, vai até Antioquia, a igreja começa a caminhar para fora dos limites de Israel, ensinam lá muita gente. Diz o texto que ele era um homem muito bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Para ser anunciador da palavra do Senhor é preciso fazer parte da nossa vida aquilo que o Senhor diz. A nossa maneira de viver, daquilo que fazemos e falamos, é que tal bondade aparece. Não se fala de espetáculos, não se fala de uma grande sabedoria, se fala da bondade, da justiça da vida daquele que segue o Senhor. Os cristãos, mesmo perseguidos, mesmo sem razão, eles florescem, eles levam aquilo que o Senhor lhes deu. Pela primeira vez, os discípulos recebem o nome de cristãos, os que seguem Cristo, o Messias. Nós também somos chamados de cristãos. Nós também somos das ovelhas que o Senhor chama. Depende de nós escutar a sua voz ou não. Assim como na vida de Cristo é na sua igreja. Muitos não creram no Senhor e perguntavam: você ainda é o Messias? Você é o Messias? O Christos. Aqueles queriam saber. E Jesus dizia: vocês não querem acreditar. Vede as minhas obras. Mais uma vez nos lembrando que a pregação do nome do Senhor e da boa notícia depende daquilo que nós fazemos, das nossas obras. Não pensando que todos vão nos escutar, não. Mas nós somos chamados a amar a todos, a levar a boa nova a todos. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a escutar a sua voz, a abrir os nossos ouvidos,
a escutar a voz do nosso pastor que nos chama ao amor. Nós estamos nas suas mãos. Ninguém arrebatará as ovelhas da minha mão. O Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Isso nos disse Jesus. Que estas palavras sejam motivo de conforto a nós, que vivemos em meio a tantas incertezas. Que nós possamos viver confiantes de que estamos nas mãos de Deus e, portanto, lá estamos seguros. Nada pode nos tirar de lá. Como dizemos na nossa comunhão espiritual, nem a vida, nem a morte. Porque viver no Senhor é estar com Ele, aqui e depois. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê força para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros cristãos, dignos desse nome, não só por aquilo que pregamos, mas porque assim vivemos.